Muito bem, vamos ao estudo dessa noite, da Palavra do Senhor. Vamos estudar e, como eu tenho dito, nas últimas mensagens, nós temos estudado os milagres registrados no Evangelho segundo João. Ele registra 7 milagres, 7 sinais que ele diz, tá bom? E nós já vimos 2 deles, Nós já vimos o primeiro milagre, que foi a transformação de água em vinho. Depois nós vimos o segundo milagre, que foi a cura do filho do oficial do rei, nós já vimos semana passada. E hoje nós vamos ver o terceiro milagre, que está registrado em João, claro, como eu estou falando, capítulo 5. Vamos lá, abrindo em João, Evangelho segundo João, capítulo 5. Versículo 1. Depois disto, havia uma festa entre os judeus e subiu a Jerusalém. Deixa eu ver, estou aqui. Ora, em Jerusalém, há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. E o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: levanta-te, toma teu leito e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou o seu leito e andava. E aquele dia era sábado. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esta noite que o Senhor nos permite falar com liberdade em nosso país. Pedimos ao Pai que, com qualquer instabilidade política que tenha, nós pedimos que o Senhor abençoe as autoridades para que não impeçam o Teu Evangelho de ser proclamado, Senhor Deus. Abençoe, Pai, aqueles irmãos que estão em países cujo Evangelho é proibido e eles correm risco até de morte, Senhor. Eu te peço que o Senhor os proteja, Senhor, e que permaneçam firmes nas tribulações. E quanto a nós, ó Pai, que não possamos nos acomodar com a liberdade que temos, mas possamos estar sempre preparados para responder com mansidão àqueles que questionam a nossa fé. É o que nós oramos pedindo em nome de Jesus. Amém. Vamos nós na nossa caminhada, então. Eu disse o primeiro milagre foi lá em Caná da Galileia, nas bodas famosas, bodas de Caná da Galileia. Depois nós vemos que ele vai para a Judeia, passa por Samaria, encontra a mulher samaritana, volta, cura o oficial, que é onde nós o deixamos, Jesus lá, no último domingo, nós deixamos ele lá, quando em Cafarnaum aquele homem foi curado, lá na região da Galileia, e aqui diz que havia uma festa em Jerusalém, e Jesus vai para Jerusalém. Então, o centro religioso dos judeus. É aqui que nós estamos agora. Somente lembrando, antes de estudarmos especificamente, pode ficar aí, eu vou ler um trecho aqui da Bíblia só para você saber. Pastor, onde nós vamos chegar hoje? Eu já vou lhe dizer onde vamos chegar, já vou falar do final. Por quê? O evangelista João, o escritor João, ele diz assim no capítulo 20, verso 30. Jesus, pois, operou também, em presença de seus discípulos, muitos outros sinais, que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. É isso, você que está nos ouvindo, visitando, você que é crente,
Todos os milagres têm o objetivo que nós saibamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que nós tenhamos vida nele. É isso que nós precisamos. Não precisamos de um milagre que cure a vida, as coisas deste mundo. Nós precisamos de um milagre que nos dê a vida eterna, e esse milagre chama-se conversão. É isso que nós vamos orar hoje, e que no final você possa compreender que o verdadeiro milagre, a verdadeira vida abundante está em Jesus Cristo. Esse é o objetivo que João registra, apenas 7 milagres. E repito aqui, eu vou mencionando o que já falei em outras mensagens. Milagre aqui, irmãos, no sentido mais técnico da palavra, no sentido físico, algo sobrenatural. Porque quando você vê a conversão de uma pessoa, da mulher samaritana, que nós não vimos porque não é contado como um sinal de milagre, mas foi um milagre. Né? Nicodemos, o homem que se converte ao falar com Cristo, é um milagre. Então, esses milagres que estamos aqui podem ser traduzidos por sinais, tá bom? Sinais. Então, vamos lá. Está em Jerusalém. Jesus sobe a Jerusalém, lembra? Ele estava na Galileia, região marítima, sobe para Jerusalém no monte. Tá bom? Ele sobe nas montanhas lá, então ele está lá em Jerusalém. E aqui, no verso 2 diz, ora, há em Jerusalém, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento da água. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água. O primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. Vamos parar aqui. Vamos começar. Primeiro, Betesda. Irmãos, Betesda, sempre que tem esse início, Betsaida, até Belém é Beth-Elém, é casa. É sempre casa. Bet Shalom, casa da paz, e assim vai. Betsaida, Betesda, seria casa da bênção, casa da misericórdia, sabe? Casa de com prazo, de coisa boa. Na verdade, a melhor que as pessoas colocam mais casa da bênção mesmo, ou casa de misericórdia. Essa é a ideia desse poço chamado Betesda. E aqui você nota o seguinte, mas eu tinha um anjo mesmo? Irmãos, olha, não há nenhum registro, a Bíblia não está afirmando. Ele está dizendo, isso aqui é uma narração. Tá? O que é uma narração? Uma narrativa. Eu estou contando algo que na época se acreditava. E olha, quando você vai interpretar a Bíblia, você tem que saber que a Bíblia não tem o objetivo de ser um livro científico. Por exemplo, a Bíblia diz lá em Josué que o sol parou. Ah, pastor, o sol não parou, porque quem para é a terra. Irmão, você vai explicar isso lá, 2000 anos antes de Cristo? Não vai, irmãos, para eles é o sol. E nós, até hoje, hein, a gente não fala, o sol nasceu, o sol se põe, o sol nasce. O sol se põe, o sol não nasce, o sol se põe, é a gente que gira. Então, é claro que essa linguagem estou falando o que as pessoas, aliás, estou falando para que as pessoas compreendam. E aqui, nós temos que lembrar do que é que eles compreendiam. Na semana passada, eu falei de Jope, lembra? Que falei da mitologia grega. Irmãos, é porque a mitologia grega, naquela época, eu tenho que falar dos gregos, irmãos. Por quê? Porque os gregos, eles estão ali. A cultura ali romana é cultura grega. É lá, irmãos, não mistura as coisas. É como aqui, olha, vamos imaginar, hein, ó, você nunca foi católico, nunca, por exemplo, fui criado numa igreja evangélica, ou nem igreja, não importa. Quando eu falo para você Santo Antônio, você sabe o que é. Quando eu falo para você Senhora Aparecida, você sabe o que é. Não precisa acreditar, mas você sabe. Então, quando se fala isso, a pessoa compreende. E ali nós temos o quê? Nós temos naquela região deuses gregos, deuses da cura. Eu não sei o nome, que é o nome
Cléssico, não vou saber o nome dele, nem pesquisei porque não importa. Mas, por exemplo, olha, isso influencia até hoje. Esse deus grego da cura, tinha um deus grego da cura, que ele tinha um bastão com uma cobra enrolada. Igualzinho dos médicos? É, igualzinho dos médicos. Por quê? Porque eles pegaram o deus grego da cura. Então, influencia isso. E essa superstição, essa crença, estava embutida e imbuída na população. Não tem jeito. Olha, irmão, quem nunca ouviu falar que bate... Deus me livre. Perdão, não é heresia, só que o pessoal fala. Bate 3 vezes na madeira. Já ouviu falar isso? Né? Por que bate 3 vezes na madeira? Irmãos, sabe porque os índios americanos achavam que o raio caía muito no carvalho, então Deus devia morar lá embaixo. Bate lá para eles ficarem quietos. Era essa ideia, irmãos. Ferradura. Aí você fala, pastor, a gente não acredita mais nisso. Mas você tem um monte de horóscopo lá no jornal? Tem. Não tem? Então pense bem. As pessoas misturam as crenças nisso. E aqui nós temos essa crença misturada. E você vai me dizer, pastor, mas o homem, ele ficou lá 38 anos. E ele acreditou naquilo por todo esse tempo. Não, acreditou. Eu conheci uma pessoa, faz muito tempo que eu não tenho. Mas ele era esotérico, ele acreditava nesse negócio de posição dos astros. E ele chega para mim e fala, Viana, eu vou, sei lá se era Bangladesh, um lugar lá do outro lado. Eu falei assim, mas o que você vai fazer lá? É porque eu vou inaugurar a minha empresa. Vai ser lá? Não, vai ser aqui. Mas os astros dizem que eu tenho que estar lá às 1h15, 1h13 da manhã, naquele horário. E ele comprou a passagem e foi. O mundo atravessou o mundo. Acredita mesmo, não é, esse homem não era um doido aqui não, ainda hoje tem gente que acredita. E você vai fazer o quê? Olha, nós conhecemos aqui pessoas que vão em romaria, vão de joelho, andam quilômetros de quilômetros. Irmãos, tem ainda, não adianta. Então, hoje a gente ouve e fica, isso acontecia. Irmãos, acontece hoje. Imagina 2000 anos atrás, quando ainda tinha mais ocultismo, tinha mais crenças desse tipo. Então, tinha mesmo. Então, esse homem, ele acreditava nisso. E o que acontece com esse homem? No verso 5, diz que estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. Ele estava lá. Irmãos, esse alpendre, né, uma varanda, 7 varandas, né, os 5 alpendres que tinham lá. Irmãos, pensa numa multidão de pessoas doentes lá fora. Aqueles quase mortos-vivos se arrastando, esperando uma cura. Era assim. E não pense que hoje, que era dias como hoje, onde você, o restaurante dá um pouco de comida, as igrejas doam comida, roupa. Não tinha nada disso. Ele tinha que pedir esmola, alguém tinha que levar comida, porque não tinha esses restaurantes, não tinha isso próximo, irmãos. Então, era uma vida muito mais sofrida do que hoje é. E estava lá esse homem, há 38 anos. E aí eu fico pensando, quantos anos nós ficamos paralisados? Ficamos paralisados. O pecado nos paralisa. Nós temos aqui a nossa capelania, que vai ver os moradores de rua, leva comida, leva evangelho, fala com eles. Irmãos, e tem gente que está há muitos anos lá. No mês passado encontramos uma mulher que acho que ela estava, me lembro se foi a Val, não sei se foi a Val, 2 ou 3 anos, eu não sei que ela estava lá. É isso daí, né, irmã Val? Ela estava lá por causa do filho dela. É isso, né? Ela estava por causa do filho dela. Paralisou a vida por 2 anos. Ou 3, eu não me lembro. Eu vou falar 2 para não dizer que eu estou exagerando. Mas era isso daí, essa mulher conversou comigo com a Val. Ele estava lá, irmãos, ela estava lá e ela falou há 2 anos. Falei, e aí, e os seus outros filhos? Eles não concordam, mas eu quero tirar meu filho daqui. E ela se veste de mendigo, vai 2 anos lá.
Você fala, olha que loucura que é. Por quê, irmãos? Porque o filho é um drogado. Independente, irmão, se é bom, se naquela época tinha droga, mas sempre teve problemas espirituais, sempre existiu. E quantas pessoas não estão ainda hoje paralisados? Talvez você tenha se convertido como eu, adulto. E eu não quero magoar você, mas quantos anos você ficou paralisado, hein? 10, 20, 30 anos, mais 40, paralisado pelo pecado, porque o pecado, ele nos paralisa. A gente não vai para lugar nenhum. Olha, você anda, talvez você, que já é crente há muito tempo, você pode ter até se esquecido disso, mas quando você volta para trás na história, você fala, eu andava para lá, para cá, e nunca chegava a lugar nenhum. Medo de morrer e vendo que a vida não progredia. Não financeiramente, não progredia espiritualmente. A alegria que passava se baseava em prazeres deste mundo. Então era uma alegria paralisante. Paralisante. Por que isso acontece? Irmãos, porque na hora que você tem algo na sua mente como droga, eu nunca usei droga, mas eu já sei o que acontece. Quem tem ataque epilético sabe disso. Você perde o sentido. Há um escritor que eu comentava com a Mariana hoje, ele escreveu, o personagem dele tem epilepsia e ele também tinha, então ele escreve, ele diz, no momento em que aquilo acontece, aquele instante da vida é tão bom que o resto da vida não importa. Olha que absurdo. Por isso que eles ficam lá. Porque aquele instante da vida é tão bom. E o pecado, ele faz isso com a gente. Aquele instante da vida parece que é tão bom que você esquece das consequências dele. Aquele homem, ele estava lá há 38 anos esperando uma coisa, qualquer coisa que o tirasse da paralisia. E talvez nós temos que dar o devido crédito para esse homem. Ele estava buscando. Irmãos, ele estava buscando. Pastor, ele acreditava no anjo que descia. Tanto faz, irmão, ele estava buscando. Volto a falar da capelania. Quantos que nós somos lá, eles não querem sair de lá? Alguns, aí não são todos. Mas não querem. Não estão buscando sair. E aquele homem estava buscando sair. E eu te pergunto, você se sentiu ou se sente hoje paralisado? Sabe, vou falar com você que talvez um dia você falou, olha, eu preciso de aceitar Cristo, eu preciso de voltar para a igreja, eu não sei o que você precisa. E daí alguém pergunta, você não vai? Você não vai voltar para a igreja? Você não vai aceitar Cristo? Ele, não chegou o momento. Me perdoe, eu vou interpretar a sua frase. Estou paralisado. É isso. Estou paralisado. Se você está paralisado, pelo menos, se você estiver presente ou se você estiver assistindo na rede social, parabéns, pelo menos você está perto do poço de Betesda, onde alguma coisa você espera que aconteça, porque você não veio aqui para ver um jogo de futebol. Você não veio aqui para assistir um espetáculo. Você não veio aqui nem para admirar minha beleza. Com certeza, você não veio. Você não veio, como diz aquele comercial, você não veio aqui por causa dos meus cabelos. Tenho certeza disso. Então, por que você veio aqui? Você veio aqui porque você espera alguma coisa. O que você espera? Não fala para mim. Fala para você. O que você espera? Se eu tivesse que deixar você hoje falar assim, olha, uma coisa que valeria toda a sua vida, o que você espera? Eu vou te dizer, quando eu tinha 18 anos, eu fui numa igreja, convidado pela então a Mariana, minha namorada na época, e eu não esperava nada. Aliás, sabe o que eu esperava?
eu esperava ouvir sobre a Páscoa, o qual eu já tinha ouvido falar muitos anos. Tinha visto quadros da Páscoa, tinha ouvido falar aquela Via Crucis, a Via Dolorosa. Eu sabia o que ia ouvir. Eu já sabia. Eu só não sabia que naquele dia que eu fui àquela igreja, eu não esperava nada e Deus veio ao encontro e falou: sai daí. Não foi exatamente assim, eu estou agora interpretando o sentimento de décadas atrás. E sabe, eu não sei o que eu perguntei para Deus, para onde eu vou. Eu só sei que Ele disse para mim: pega na minha mão. E agora eu fiquei com Ele. É só isso. O meu tempo que eu já estou andando é muito maior do que o tempo que eu fiquei paralisado. Não deixe que o seu tempo de ser paralisado seja maior do que o tempo que você deixa ser guiado por Cristo. Só pense nisso. Aquele homem ficou 38 anos preso. E Isaías, 700 anos antes daquela época, já tinha escrito, quer ver o que? Eu vou ler aqui, olha. Daqui a pouco eu volto para João capítulo 5, tá? Mas Isaías capítulo 61, logo no primeiro versículo, diz assim: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Eu não sabia disso, mas eu não sabia. Mas um dia que Deus me tocou, era isso que aconteceu. Ele falou: vou te dar liberdade. E sabe de uma coisa? Eu era o pior preso, porque eu não sabia que estava preso. Eu não sabia. E talvez tenha pessoas, eu conheço pessoas aqui que também não sabiam. Achavam que estava livre. Mas sabe como é que a gente era? A gente era um pássaro vivendo num viveiro. E a gente achava que era tudo ótimo. A gente andava, voava. Aí um dia alguém chegou para nós e falou: pode sair, tem uma natureza aí fora. E a gente não sabia. Quando Cristo liberta, Ele te tira desse cativeiro. E a gente se acostuma. Você já imaginou 38 anos? Muitos de vocês não têm essa idade. Vocês não têm. Já imaginou todos os dias aquele homem, alguém arrastava a cama dele, ia lá para o alpendre e colocava lá. Sol ou chuva, que ele não fosse todos os dias, mas ele estava lá, na esperança de um anjo que nem existia, mas ele estava lá, buscando, preso naquela rotina, preso naquela crença, preso pensando que um anjo iria mexer a água e então ele seria curado. 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, quase 40 anos, uma vida inteira, que alguns aqui sequer viveram. 38 anos, se arrastando com uma cama, esperando um anjo, que era o fantasma, que não existia. E então, aquele homem, o que acontece com ele? Vamos lá? Aquele homem, a Bíblia diz que aquele homem estava assim, impotente. Ele não podia fazer nada. Ele tinha que ser levado por alguém que arrastasse a sua cama. E como a gente vai ver no final, eu já li, né? Ele vai arrastar a cama dele. Então, como é que eu imagino? Eu imagino que alguém levava de manhã com a cama, colocava ele lá. E cama, irmão, você não vai imaginar que essa cama de mola ensacada. Não é isso, né? Cama, irmãos, era uma esteira, um pedaço de, sei lá, de couro lá, que ele punha lá. Qualquer coisa macia para aguentar o dia. Era isso que ele levava. Então, levava isso. E vamos lá, continuar, volta para João, capítulo 5. Verso 6,
E Jesus, vendo este deitado, e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E aqui, irmãos, eu quero dizer para vocês, e eu vou falar um pouco da minha experiência de vida por isso, porque Deus, Ele te vê. Essa é a diferença. Deus te vê. Deus sabe da sua vida. Deus sabe e Ele te vê. E sabe o que mais? A Bíblia diz que Jesus viu e sabia que aquele homem sofria. Sabia. Pastor Ademir, pastor lá de Jardim São Bernardino, Suzano, irmãos. Ele conta a história dele e de aquelas igrejas da Zona Leste que a gente conhece, Monte Belo, Jardim São Bernardino, Jardim Miliunas, pastor, onde fica isso? Irmão, fica Suzano, lá, é bem longe para nós, tá? Bem longe. E olha o que ele contou, eu não conheci pessoalmente o pastor Júlio, um pastor lá de Vila Albertina, não conheci. Eu até me emociono quando eu conto essa história, porque o Ademir, o pastor Ademir, que é um senhor já, hein, mais velho que eu, ele conta chorando. Ele fala, o pastor Júlio foi lá, barro até a canela, chegou lá num povoado, onde eles moravam, no sertão da Bahia, e começou a falar numa pousada, em algum lugar que tinha lá, e o homem lá que mandava na região falou: nós não gostamos de crente, o senhor pode ir embora daqui. O pastor Júlio pega a mala e vai embora. E aí, irmãos, que é a emoção? O pastor Júlio, aí o pastor Ademir contando, né? A mulher daquele homem brabo lá, falou para ele: você não deixou me falar, não é justo, você tem que pelo menos deixar ele falar. Sabe como ele falou? Se ele for de Deus, ele volta. E o pastor Júlio foi embora. Antes de pegar o ônibus, ele falou assim: não é possível, eu vim aqui para falar do evangelho, pois eu vou voltar. E no dia seguinte, sabe o que ele faz? Ele volta. E aí o homem diz: você é de Deus. Irmãos, tem 4 igrejas hoje que vêm de lá. 4 igrejas. Por quê? Porque o homem falou para a mulher que voltou, eu não sei o nome da mulher. Porque o pastor Júlio voltou? Não foi por isso. Foi porque Deus sabia. É isso que nós temos que ver. Deus sabe. Deus sabe da sua vida. Ele sabia que aquele homem estava paralisado há 38 anos. E ele sabia que lá no sertão da Bahia, aquele povo estava há mais de 100 paralisados. Paralisados no pecado, numa crença louca, numa idolatria sem retorno. E Deus sabe. Então Deus sabe da sua vida. Se você está preso, está aí amarrado na sua cama. Ah, pastor, Deus sabe o tempo. Então, Ele sabe. Ele sabe o tempo. Se você chegou até o poço de Betesda, o Senhor Deus, Ele sabe. Não pense que foi à toa. Talvez você tenha vindo aqui um mês, 2 meses, 1 ano, talvez 30. Talvez 30. Nós temos um irmão aqui, ele não está aqui hoje, então eu não vou falar dele. Mas que eu me lembro, há 20 anos que a esposa dele orava por ele. 20 anos. Hoje ele prega. Há 20 anos. A esposa só pedindo: olha pelo meu marido. O marido não quer saber da gente, não quer saber de Cristo. Mas sabe que de vez em quando ele vinha no poço de Betesda? Hoje, dia dos pais, ele aparecia. Por isso que é bom quando a gente faz essa programação, viu? Porque aparece. Aparece, buscando um anjo, mas Deus sabia. E resgata esse homem. E assim aconteceu com este daqui, quando Jesus veio e sabia, porque Jesus é Deus. E a pergunta de Jesus é: queres ficar são? Quer ter saúde? E eu quero falar para você agora um pouco sobre o livre-arbítrio. Você pode decidir sua vida, é verdade, verdade. Só que quando você decide, você tem que tomar cuidado para não ser enganado. Porque a gente tem tanta certeza de coisas na nossa vida que não são reais. A gente tem tanta certeza de coisas que estão certas
que não são reais, não estão. Olha o que diz em Provérbios, capítulo 14. Eu vou voltar um pouquinho. Provérbios, capítulo 14, verso 12, diz assim: há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Então, eu quero te perguntar, não quero saber da sua religião, não quero saber no que você crê, só quero que você pense o seguinte: no final dessa vida, que vai chegar para o mais velho que está nesse templo, e para o mais novo, e até para quem não nasceu, esse dia vai chegar, porque a vida tem um começo e tem um fim. Eu brinco com vocês que eu era adolescente, já contei isso aqui, né? Eu estava no ônibus fazendo palavras cruzadas. Eu e minha avó morava em Osasco, a gente morava na Zona Norte. E daí tinha lá, puxa, avó, que é única certeza que se tem depois que nasce. 5 letras, eu vó, não consigo achar lá, é morte. Eu falei, pô, morte? Ela é morte. E era mesmo, dava certinho. Única certeza é que vai morrer. Então, no final, para onde te leva o seu caminho? Jesus falou que ele veio dar vida e vida abundante. Ele falou que ele preparou um lugar lá no céu, um lugar para todos os que o aceitarem. Para onde você vai quando esta vida terminar? Qual é o seu destino? Você tem que pensar nisso. A gente pensa em aposentadoria, pensa em juntar riquezas. Não adianta. Você tem que pensar na sua vida espiritual. Para onde você vai? Do jeito que você está vivendo. Eu vou fazer uma brincadeira rude, mas eu vou fazer mesmo assim uma hipótese e eu espero que você não se ofenda. Se o Senhor te chamar hoje, vou até falar o contrário, vou dizer para mim, se Deus me chamar hoje, onde eu estarei? Se Ele falar, hoje chegou o dia de você morrer, onde você estará? Irmãos, não pense, nossa vida não é um filme, hein? Cara, vou falar de sua mãe. Fui visitar a irmã Ana. Ela disse, pastor, eu fiz o meu caminho todo dia igual. Cheguei naquela hora, desço naquele ponto, olho para um lado, olho para o outro e atravesso. E ela me disse, eu olhei para um lado, olhei para o outro, escutei um barulho de moto muito longe. Pôs o pé, não lembro de mais nada, só acordei no hospital. Pensa que vai ser igual filme, que você sai rolando, que você descobre. Não é assim não. Na hora que passou, ela falou assim, todos os cuidados. Não adianta, irmãos. Na hora que vai acontecer, dá um apagão e você não sabe o que acontece. Então pode acontecer, a dúvida é, para onde vai? Pastor Valdomiro, 96 anos eu acho. Está lá no hospital. Quase um setor, cadê a Ana? Acho que é quase um paliativo que ele está, que é o setor que as pessoas não têm o que fazer. Não tem o que fazer. Só tem uma coisa, que vendo os vídeos, que os filhos mandam vídeos, né? Ele tem muitos filhos. Tem um vídeo, tem uma coleção, vai fazer um canal de YouTube, porque ele tem, 12 filhos, sei lá quantos filhos tem um monte de filho. Irmãos, ele está lá numa cama, mas olha que interessante. O pastor Valdomiro não está paralisado. Ele evangeliza todo mundo que passa por lá. Ele recita o salmo para o pessoal que está lá. Ele canta da esperança para as pessoas que estão lá. E eu penso, ele está paralisado? Não, paralisado estamos nós. Ele está ativo. Ninguém passa por ele sem ouvir falar do evangelho. Tem que ouvir. Ele tem que ouvir. Irmãos, que testemunho para nós. Não fica paralisado, nem se estiver numa cama. Você não precisa ficar paralisado. O problema é qual o caminho. E sabe o que ele diz? Esse dia estava cantando uma música, Haverá Paz no Vale, uma música muito antiga, Haverá Paz no Vale para mim. E ele diz, estou indo para o vale, e o Senhor está me esperando. É isso mesmo.
no Salmo 37, você está em Provérbios comigo? Volta. Se não, depois você reassiste aí. No YouTube tem essa mensagem, você vai poder essa semana mesmo ouvir. Mas no capítulo 37, aliás, no capítulo não, no Salmo 37, perdão, não tem capítulo, né? Que Salmo não tem capítulo, é um livro. No Salmo número 37, verso 5, diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Pronto, é só isso. O que o pastor Valdomiro fez? Ele trabalhou, ele estudou. Não, ele só entregou o caminho ao Senhor. E agora ele tem a certeza de que ele não espera um anjo, ele espera Cristo, aquele que sabe a doença dele e sabe para onde ele está indo. Você quer continuar aí no posto? Aliás, no poço de Betesda aí? Betesda é a casa da bênção. Mas aquele poço é o poço da fake news, é o poço da ignorância. É o poço que espera um anjo que não existe. É um poço que espera um anjo que você tem que ficar na fila. Não de um dia ou de 2, mas quase 40 anos na fila. Para chegar e ainda não conseguir. Se você está nessa vida, saia dessa vida. Saia do redor desse poço. Não fique aí. Não fique aí nesse poço. Deus veio te dar vida. Ele pergunta: você quer ter saúde? São aqui é saúde. Você quer ter saúde? Qual a resposta dele? A minha e a sua. A gente dá a saída nossa. Volta para João, capítulo 5. Quando Jesus pergunta no verso 6, queres ficar são? O enfermo respondeu-lhe, no verso 7, tá? O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Eu imaginei, vamos lá fazer a nossa imaginação aqui, a nossa novela aqui, que esse homem não está no poço. Ele está lendo o horóscopo dele. Está lá, viu o signo, porque não é igual ver horóscopo, pessoal, que você pensa que o cara fala, eu sou do signo tal. Não é assim. Tem que ver lá que dia que ele nasceu, ascendente de não sei quê. Não é assim como a gente pensa que está no jornalzinho aquela tira. Tem um mapa astral que eles fazem. Aí Jesus pergunta, você quer uma solução para a sua vida? Aí você responde, não, porque olha, é que eu nasci em tal data, eu sou desse signo, o meu ascendente é na estrela tal, mas como eu nasci em tal hora, acontece essa influência tal, e eu tenho que encontrar, então você conta todo o mapa astral para Jesus, e Jesus não está perguntando nada disso, ele só está perguntando, você quer uma solução para a sua vida neste mundo e no outro? É só isso que ele está perguntando, só. Você quer uma solução? Não, mas eu sigo a minha religião. Eu sou devoto de não sei quem, sei lá, eu sigo tal coisa, eu não falto a esse culto, eu não faço a esse ritual, eu acredito no sacerdote, eu não sei o que você faz. Tal pessoa diz que o meu pecado está perdoado, eu não sei o que você faz. O único problema é que Deus não está perguntando isso, é só isso. Não está perguntando o seu mapa astral. Não está perguntando se você é devoto de tal ou de tal. Deus só está perguntando, você quer a vida eterna? Porque é isso que a Bíblia diz, a vida eterna é essa, é crer em Deus e naquele que o enviou, que é Jesus Cristo, acabou. O que está falando, mas eu faço isso, e Deus está só perguntando, siga a Cristo, porque Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim, só. Então só responda a Deus o que Ele perguntou. Até porque ele já sabe a resposta. Ele já sabe. A pergunta é retórica a pergunta. Ele só quer que você confesse com a sua boca. Só isso. Pastor, vou voltar a você, tá? Que diz, não chegou a hora. Tá bom, Deus sabe o porquê, viu? Para mim, tudo bem. Você quer ganhar um relógio? Eu posso te dar um relógio. Você descobrir a hora, mas que não vai resolver, não vai. Deus sabe. Talvez Deus tenha falado com você durante um ano, durante meses, durante 38 anos, não importa.
E um dia você percebe que você está no lugar certo, que é a casa da bênção, mas está procurando a bênção errada, que é um anjo descer. E o anjo não vai descer. Ele não vai descer. Ele não vai agitar água. Porque o que eles acreditavam, vamos lá, hein? Verso 7. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me ponha no tanque. Mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ele está falando com Deus que controla os mares, que não agita a água, ao contrário, ele agita e ele calma a tempestade. É diferente. É o Deus que controla tudo. Não é um anjo que depende da água, é o Deus criador do céu, da terra e da água e do mar. É esse Deus, você tem que pensar nisso. Está no poço? Não, vai para a casa da bênção, sai do poço. Para de esperar essa água agitar. A sua vida vai, você não está muito agitada, para. Deixa Deus vir acalmar a tempestade. Se eu tivesse que pedir alguma coisa para Deus, eu não ia pedir, Senhor, agita a água, eu ia pedir, Senhor, acalma a água. Eu quero é ter paz, não quero ter agitação. O que Deus fala no seu coração? Sabe qual a resposta de Deus? Quando você tem que... Eu tenho que ler aqui em cima de novo, hein? Eu vou pular o 7, tá? Que é a pergunta, é a resposta no homem, aliás. Eu vou para a pergunta que Jesus fez, verso 6. E Jesus, vendo este homem deitado, e sabendo que ele estava nesse estado paralítico, havia muito tempo, 38 anos, disse-lhe: Queres ficar são? Esquece o verso 7. No verso 8, Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma o teu leito e anda. Não, Salmo 139, antes das palavras saírem da boca, Deus já sabe. Deus conhece os nossos pensamentos. Ele já sabe dar a resposta. Ele sabe que você quer a vida eterna, porque você quer a vida eterna. É que nós respondemos errado, né? Eles estavam no mercado lá, vou te contar de uma pessoa. Chegou no caixa e falou assim: a senhora quer sacolinha? Aí ela falou: não quero. Sabe o que a moça falou? Foi interessante. A senhora quer, a senhora não quer pagar. E ele falou: é verdade. E daí sabe o que ela falou? Eu vou te dar uma sacolinha. E sabe o que ela fez? Pegou. Ué, então ela queria a sacolinha. Ela não queria era pagar a sacolinha. Mas a sacolinha ela quer. É a mesma coisa. Você quer a bênção? Quero. Eu só não quero é ter Jesus. Só que o problema é que se você não tem Jesus, você não tem o céu. É só esse problema. O problema é que essa é a condição. Então, eu sei que todos aqui, você que está na rede social e talvez você até aqui, sou ateu, pastor, não acredito em nada disso. Você quer a vida eterna. Não vem com essa, não. Eu escutei uma anedota, eu acho que não é verdade. Mas quando me contaram, eu vou repassar para os irmãos, então. O pecado é de quem me contou, hein? Foi lá fazer evangelismo no presídio, lá como alguns de nós já foram. Falou para um homem: posso orar? Eu falei assim: não acredito. Então deixa eu orar. Mas eu não acredito em nada. Ué, então deixa eu orar por você, ué. Você não acredita mesmo? Ora, fala o que você quiser, não pode. E aí esse pastor, esse missionário, começou a orar. Chegou no preso e falou: Senhor Deus, que esse homem morra seco nessa cadeia. Que ele jamais saia daqui. Aí eu: não, para de orar assim. Eu falei: você não acredita? Ele: não, ora direito, vai, eu não acredito, mas ora para eu sair daqui. Quer dizer, não acredita, filho? Acredita sim. Aqui não acredita. Vai começar a orar, vê se esse cara não quer, aí eu não quero não. Dessa oração eu não quero, nem que não acredite. É a mesma coisa que acontece comigo e com você. A gente fala que não acredita em Deus, mas na hora que a morte chegar, você vai ver. Teve um filósofo, morreu doido. Ele achou que ele foi ateu a vida inteira. Sabe quais foram as últimas palavras dele? Acendam a luz, porque eu só vejo escuridão. Diferente, hein? Diferente da tia da Mariana, da minha esposa, que eu nem conheci. Essa tia dela disse que quando morrer, ela estava com câncer muito, muito forte.
E ela disse, acalme-se, eu já vejo os anjos me buscando. Não seja como um ateu. Não responda errado a Deus. Você quer a salvação, o problema é que você não sabe como. E eu estou dizendo como. Você pode, e eu não por mim, estou dizendo porque a Bíblia diz. Não vai atrás de anjo, não vai atrás de intermediários, não vai atrás de água agitada, não vá, porque a salvação é só por Cristo. Sabe o que a Bíblia diz? Eu vou ler aqui, olha. Primeira carta de João, lá no final. Lá no final da sua Bíblia tem a primeira carta de João, no capítulo 5. Primeira carta de João, capítulo 5, verso 4. Porque todo aquele que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, é somente a fé. Sabe, Jesus, volta para o Evangelho agora de João, né? Capítulo 4. Jesus fala para ele, levanta-te, toma o teu leito e anda. Aí ele não titubeou, né? Aí ele não falou assim, mas eu vou esperar o anjo. Aí não, né? A hora que a bênção vem, o que a Bíblia diz? Olha, verso 9, logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Vamos para a nossa novela, que senão eu vou terminar essa novela, não tem graça, né? Na minha novela que eu estou escrevendo aqui, ó, na minha mente, Jesus fala, levanta, toma o leito e anda. Ele, não, enquanto o anjo não aparecer, eu não levanto. Aí na minha novela, hein? Na minha novela, hein? Chega lá os filhos dele, que são tudo ajudantes de Naamã. Pai, o senhor não levantou? Não, porque enquanto o anjo não vinha, ele falou, pai, pega a sua cama e sai correndo, pai. Para, se ele mandasse você, arrastasse, jogasse você na água lá, você paralítico, morria afogado no tanque lá, pai. Levanta, pai. Aí o pai, é mesmo? Claro que não, irmãos. O pai levantou rapidinho, o homem lá falou, pegou a cama e foi embora. Claro, porque ele queria ficar são. A resposta foi a mesma do presidiário lá. Não, pode orar que eu não acredito, mas desse jeito não ora não, é como ele. Não, eu estou esperando o anjo. É para levantar? Eu levanto já. Claro. Pensa, eu não acredito em Deus, mas na hora da morte, você vê um anjo dizendo, você quer Cristo ou quer ir para o inferno? Não, estou indo. Não tem dúvida, vou ficar esperando no inferno nada? Quem quer? Ninguém quer. Pense nisso. Na verdade, o que o Senhor Jesus fala para ele é, levanta, volte aqui, ó, levanta-te, toma o teu leito e anda. E a Bíblia diz que logo, verso 9, aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava, e aquele dia era sábado. Aquele homem apenas creu. Jesus falou, levanta. E ele levantou, foi só isso. Saiu da paralisia. Eu vou voltar no meu testemunho que eu já contei aqui. Fui na conferência de Páscoa, como eu estava falando, esperando ouvir da Páscoa. Mas naquele dia, aquele homem, eu nunca mais vi aquele homem. Eu nunca mais vi. O pregador não é dos nossos pastores, eu nunca mais o vi. Mas aquele homem falou de um jeito diferente. De tudo que eu já tinha ouvido. Ele falou que aquela morte de Jesus, ele estava cumprindo a justiça de Deus. E ali ele pagava os meus pecados. Eu não sei exatamente o que eu entendi. Eu sei que no final daquele culto, era um domingo à noite, ele pediu que todos fechassem os olhos, nós cantávamos hinos, era um hino do cantor cristão, não lembro qual é também. E eu sei que ele disse, aqueles que aceitam Cristo, levante a mão. Eu não sei, eu falo que eu realmente não sei, eu apareci aqui na frente, irmãos, de algum jeito eu vim para cá. Eu fui na frente, falei, esse é o meu dia, e a partir daí não mudei mais. Porque eu tinha saído daquela prisão, que me deixava cego, onde fazia eu acreditar numa coisa que não ia acontecer. E aquele homem me falou de uma coisa que já tinha acontecido, porque o Senhor Jesus morreu antes da fundação do mundo por mim e por você. Era só tinha que eu aceitar. É isso que a Bíblia diz, né? Olha,
Jesus fala, aqui mesmo em João capítulo 5, né, no verso 24, ele diz, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Não tem anjo, não tem devoto, não tem ritual, não tem mapa astral, não tem penitência, não tem romaria. Não tem nada que precisa fazer. A Bíblia só diz isso, quem ouve a minha palavra, e hoje você ouviu, você que está na rede social também ouviu, e crê naquele que me enviou, aí é com você. Crê em Jesus? Se você ouviu a palavra de Deus e creu, a Bíblia diz que tem a vida eterna, não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. E aí? A Bíblia fala, terminou a mensagem, pastor? Não, tem ainda uma mensagem na última frase do versículo. No verso 9, que foi o último que eu li, logo aquele homem ficou são, tomou o seu leito e andava. O versículo poderia terminar aqui, mas ele diz, e aquele dia era sábado. No dia de sábado, eles não podiam fazer nada. Os judeus guardavam e guardam o sábado, hein? Os judeus ortodoxos guardam o sábado. Como eu já disse aqui, irmãos, os prédios em Jerusalém, onde tem os judeus ortodoxos, tem elevador. E o elevador para em todos os andares, porque se você apertar o botão do elevador, o botão é acionado por energia e deve fazer uma faísca. E você vai fazer fogo e não pode acender fogo. Então você não pode fazer nada. Você tem que entrar no elevador, esperar ele parar e você descer. Você não pode acender fogo no dia de sábado. E aí então Jesus está falando de outro cego. Os cegos que estavam não há 38 anos, mas há milênios, e ainda estão, aqueles que não aceitam Jesus. Tão coxos, tão paralisados quanto aquele homem. Os 38 anos não foram nada. Tanto de pessoas que passam séculos, povo que passa milênios sem aceitar Cristo como Salvador. Os dois são paralisados. Um paralisado pela perna que não anda, e o outro paralisado pela religião que o prendeu e não deixou ele chegar ao Cristo. Tanto aqueles judeus que brigaram com Jesus porque tinha feito cura no sábado, quanto aqueles que acreditavam que o anjo ia mexer, ambos estavam paralisados e fazendo outros paralisar. Se você está paralisado pelo pecado, paralisado pela sua crença, irmãos, mas hoje é domingo, hoje é sábado, irmãos. O sábado, o domingo são dias feitos por causa do homem, e não o homem por causa deles. O dia do Senhor tem um nome, e a Bíblia diz, o dia do Senhor é hoje. É hoje. Para você, vou voltar com você e vou terminar lá, hein? Não chegou a hora, pastor. Tá bom. Isaías capítulo 55, nós terminamos lá, hein? Isaías capítulo 55, verso 6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Sabe, Ricardo, sua mãe falou, se eu tivesse partido, eu já sabia para onde estava. Eu falei, é isso daí, essa é a diferença. A gente não queria, mas a certeza dela nos alegra. Sabia. E você? Ela buscou o Senhor enquanto podia achar. E você? O dia do Senhor é hoje. Entregue-se a Cristo hoje. Saia da paralisia. O dia é hoje. Não deixe para depois. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta noite, pelo estudo da Tua Palavra, e te pedimos, ó Pai, que o Senhor nos abençoe. Talvez hoje, Pai, aqui, assistindo o culto pela internet, pela rede social, Senhor Deus, possa ter pessoas que estão com decisões engasgadas, decisões paralisadas há 1 ano, há 2 anos, há 38 anos, quem sabe até mais.
mas o Senhor conhece o coração e sabe da enfermidade de cada um. Eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus, liberte, Senhor Deus, hoje, que nós possamos sair do poço da ilusão, que possamos, ó Pai, pegar a nossa cama, o nosso lugar que nós devíamos ter em casa e continuar a nossa vida, Senhor, mas agora sabendo onde nós estaremos no final desta vida, e nós estaremos contigo, não porque fizemos alguma coisa, mas porque cremos no teu Filho Jesus, que nos salvou e que nos deu o direito de entrar no teu céu, de ter o direito de entrar na tua casa, no lugar que Ele preparou. E nós, ó Pai, queremos humildemente pedir, ó Pai, olhe para nós com misericórdia, porque nós não merecemos, Senhor. Somos pecadores, Pai. Somos rebeldes, Senhor. Temos cerviz dura, Senhor Deus. Mas nós acreditamos no teu Filho Jesus e pedimos que o Senhor nos perdoe. E perdoe mais pessoas hoje que talvez estejam presas, ó Pai, na ilusão da religião, presa na ilusão da agenda, presa na ilusão de alguma coisa que vai acontecer, quando já aconteceu, que é o Senhor Jesus que morreu por nós. E é em nome dele que nós oramos. Amém.